Boa tarde, pessoal. Bem-vindo a mais um Apix Experience Talk 2026 dessa vez. Estamos aqui com Pablo Augusto, Founder and CEO da Zapts, Felipe Nadal, Business Innovation Director da Zapts e Thales Checo, Superintendente de TI na AXA. Acertei o nome de todo mundo? Certinho. Sim, na mosca. Na mosca, isso daí, isso que importa, gente. Antes da gente começar a falar aqui sobre tecnologia, inovação, agente, que é o tema dessa conversa desse ano, né? Queria saber quem está por trás de vocês aí, quem são as pessoas que estão atrás do Pablo, do Felipe Nadal e do Thales. Começando com você aí, Pablo, quem é a pessoa? O Pablo? Isso, conta pra mim, quem é você no dia a Sou um dia? dos fundadores e CEO das Zapts, uma empresa que fundou há 12 anos atrás, está completando 12 anos. Muito orgulho, 9 anos de parceria com a Sensid, o primeiro parceiro da Sensid, então a gente está comemorando, né? Então, você pegar uma empresa de 12 anos, 9 anos é bastante relevante. Muito. A gente está caminhando juntos aí, né, Flash, o time da Sensid. Eu venho do mercado corporativo também, trabalhei muitos anos em multinacional, e até que eu saí para fundar as Zapts lá em 2014. É uma jornada que a gente vem ajudando aí grandes empresas no Brasil no seu processo de transformação digital, nos últimos anos, aí no processo de transformação agêntica, né? E aí, com muita alegria, não só parceiros aí de parcerias de empresas de tecnologia, mas também como clientes parceiros, como Thales, a AXA e vários outros que a gente tem essa jornada prazerosa de transformar as empresas para o digital e agora para os agentes de inteligência artificial. Bacana. Thales, sei que você é apaixonado por basquete. Sim. Quero também saber um pouquinho de você. Fala pra gente. Legal. Bom, eu já eu sou, né, do mercado de tecnologia há 25 anos, né? Eu comecei aqui no mundo de seguros, né, em tecnologia. Bacana. Já tinha outras experiências em marketing digital no começo da carreira, mas logo entrei na seguradora, né? E alguns anos atrás, que era a Real Seguros, né? Hoje não existe mais a seguradora, ela foi comprada pela Tokio Marine. Me aventurei depois de 18 anos de companhia, um pouco no mundo da aviação. Trabalhei 3 anos, né, em empresas de companhia aérea, né? Uma grande companhia aqui do Brasil. Fiquei 3 anos lá e depois, né, vi o desafio da AXA Seguros, né? Crescer aqui no Brasil, uma seguradora muito grande no mundo, né? Tá entre as maiores mundialmente falando. No Brasil ela é nova, tem 10 anos, completou 10 anos na verdade o ano passado, e eu aceitei o desafio para transformar, né, a seguradora e ajudar a transformar junto com uma equipe excelente lá que a gente está montando entre as seguradoras maiores aqui nos ramos que ela atua. Então é um trabalho de digitalização desse mundo de agentes aí que as Zapts vem apoiando bastante a gente nesse desafio, nesse grande desafio aí da seguradora. E eu, pessoalmente, eu tenho 2 filhos, né? Eu gosto muito de basquete, como você já falou. Tive a oportunidade de voltar de férias agora. Fui ver meu time do coração, estava no Texas lá, fui para San Antônio e vi o Spurs jogar um dos jogos do playoffs. São Paulino, né? São Paulino também. São Paulino. São Paulo está ajudando muito, mas gosto muito de futebol, gosto muito do período aí de Copa do Mundo, já comprei meu álbum de figurinha. Eu gosto muito do mundo de esportes, né? Gosto de NFL também, tive a oportunidade de estar nos jogos aqui da NFL do Brasil. Eu também sou apaixonado aí pelo mundo da Harley Davidson, né? Tenho uma Harley, tenho uma Fat Boy, viajo bastante de moto, ando de moto aqui nessa São Paulo maluca aí do trânsito, mas eu consigo andar com a minha moto aqui. E também gosto muito de música country, desse mundo texano. Tive a oportunidade de estar lá no PBR agora e ver um brasileiro ganhar, né? Um brasileiro americano, mas ele ele nativamente ele é filho de brasileiros. Foi muito legal a experiência. Bacana. Nadal, conta pra gente quem você é fora do mundo de tecnologia aí. Legal, cara. Sim, entusiasta de esportes também. Gosto bastante de fazer musculação, né? E também gosto muito de tênis, né? Por que será Nadal, né? Por que será Nadal, né? Você é bom igual ele, né? Não, se eu fosse bom, eu tava querendo jogar Roland Garros agora que vai começar, né? Mas tenho acompanhado bastante aí, até o brasileiro, né? O João, que vem sendo muito, se destacando muito. Alcaraz também, grandes revelações aí.
gosto bastante de estar com a minha família também, então tem essa pegada aí, família, curtir natureza, parte de fazer caminhadas, isso tudo é bem legal para mim. Trilhas também, tá? Então, recentemente estive no Jalapão lá, acho que um pouco antes de começar o desafio das apps, eu tirei um mini sabático ali, fui conhecer o Jalapão, Chapada Diamantina também. Então, adoro viajar e acabei de voltar também de uma viagem aí com a namorada. Que bacana, Bom falam que é demais. lindo lá, né? Valeu. Eu sou Rafael Flesch, sou diretor de negócio na Sensidia, estou há 11 anos na Sensidia, uma vida aí, né? Cara, Eu sou pai de 3 meninas, lá em casa são 4 mulheres. Então eu sou apaixonado, Você tá em minoria, né? eu sou em minoria. E é um sim. paizão, né, Fleck? Eu sou apaixonado, Sim. sou apaixonado pelas minhas mulheres lá em casa, pela minha esposa, mandar um beijo pra ela e ferrei todo mundo aqui, né, agora. Entendeu? Quem não mandou beijo. Eu fiz Quem- uma apresentação só corporativa, não falei nada de É. família. Quem não mandou Se beijo- Isso daqui, né? Beijo pra minha esposa, meus 2 filhos. Enfim, senão eu tô ferrado. Meu Beijo, filho mas- nem dá pra mandar um beijo, É. porque ele já segurou na minha perna hoje. Papai, você não precisa ir, você não precisa ir. Tem 2 anos, né? Sabe como é que é? Então sou apaixonado pelas minhas meninas, vou estar com elas amanhã aí em casa. E essa é a minha vida, de estar Rio, São Paulo, Campinas. E hoje, gente, a gente vai falar muito sobre o tema que eu sou apaixonado assim, eu sou entusiasta desde o início, que é AI. Mas exatamente como é que as grandes empresas estruturam a transformação agêntica. E a gente quer saber um pouquinho, né, como é que as apps estão trabalhando com isso, como é que a Axis está trabalhando com isso. E eu vou falar um pouquinho também como é que está a Sensidia inserida nesse contexto, assim, né? Porque eu acho que as empresas que não estão inseridas nesse contexto estão ficando para trás. Então, todo mundo você vê, né? Não importa o segmento da empresa, todo mundo realmente está trabalhando de AI de alguma maneira. Então, eu acho que o primeiro tema é que todo mundo quer saber o seguinte, né? Primeiro, uma grande dúvida que acho que todo mundo tem, me perguntaram aqui, acho que a gente conversou até, né? O pessoal fala assim, poxa, mas tem gente que tem dúvida ainda. Qual a diferença de Copilot para agentes, para outros MCP, para API? Eu queria até perguntar primeiro, começar para o Pablo ou para o Nadal, acho que... Vou começar com o Pablo falando um pouquinho sobre isso, porque a gente conversou muito no CIO Brasil sobre esse tema. Né? Exato. Eu acho que é importante, né, Flash, você trouxe o tema aí de transformação agêntica, foi até o tema da nossa palestra hoje, né, e eu acho que é um termo muito novo para as pessoas, né, a gente o tema que a gente mais ouve é agêntica AI ou IA agêntica, né, mas a transformação agêntica, a gente acredita que ela é a evolução da transformação digital. A transformação digital que pegou esse mundo, as empresas, né, não digitalizadas, digitalizou todos os seus sistemas, a interação com os seus colaboradores, com os seus parceiros, criaram os seus canais digitais para o relacionamento com os clientes. Enfim, toda essa base digital que foi os últimos 20 anos da transformação digital, a transformação agêntica é essa que entra um novo personagem, né, que é o agente de inteligência artificial, que nada mais é do que um software que ele tem uma atuação baseado em entender intenções dos seres humanos ali, né, ele começa a executar ações de forma automática, autônoma ou semi-autônoma. Né? Então, os agentes chegaram para executar tarefas, mas também para tomar decisões. Né? E essa é a grande transformação que a gente está vivendo agora. Né? Toda essa base digital, que foi a transformação digital criada para os seres humanos operarem, entra essa nova entidade chamada dos agentes de inteligência artificial para operar em cima dessa base. E essa é a grande transformação que a gente está vendo no momento. A gente comentou um pouco também, é a transformação que a gente está vendo nas empresas e a gente dentro das apps também está fazendo a nossa própria transformação agêntica. Como é que a gente torna as empresas uma empresa agêntica, né? E esse é o desafio que muitas empresas estão começando na jornada. Acho que a gente está num nível ainda de começar essa transformação. Acho que as grandes transformações ainda não vieram. O que a gente está vendo é um ganho de evolução tecnológica muito rápida, o que vai levar a um ganho de autonomia desses agentes cada vez mais rápido. Então, acho que todo mundo apertem os cintos, a transformação vai acelerar ainda mais e a gente está aqui para ajudar as empresas a fazer essa transformação da melhor forma. Excelente. Eu acho que outra coisa interessante, né, que a gente viu aí no último ano, inclusive, muitas empresas experimentando essa questão, né, fazendo as demos e tudo mais. Exato. E aí o próprio Gartner traz, né, que assim, 95% praticamente das empresas não capturaram o valor, né, dessas demos, né? Então acho que a gente entra numa outra fase agora de conseguir capturar esse valor e de realmente estruturar uma transformação que traga
o impacto pro negócio, né? E aí Perfeito. Até perguntar para o Thales, porque eu estava conversando com algumas empresas do segmento de seguros que estão aqui e do segmento financeiro. Perfeito. E eles falaram para mim, Flecha, a principal diferença foi o seguinte: a partir do momento que você faz uma demo, você faz uma POC, você colocar para rodar, e não só a área de tecnologia vê valor, a área de negócio vê valor e fala assim, cara, isso aqui realmente está mudando o meu business. Então eu queria saber como é que foi lá esse movimento na AXA, como é que começou, desde que começou a demo, você fez a primeira POC, começou a estar rodando. Conta pra gente. Perfeito. Vamos lá, principalmente a área de negócio tem que ver esse valor, né? Exato. Isso é a questão primordial aí para que a IA, assim como outras tecnologias, né? A gente correlaciona mobilidade, o celular, né? Lá atrás, as empresas que ficaram fora e a gente tem esses cases que falavam, não, eu já tenho aqui eu tenho meu BlackBerry, para que eu vou precisar de um smartphone? Então, a gente vai discutir nessa mesma seara, né? Eu acho que a questão de discutir se ia ser um hype, sim ou não, como foi, por exemplo, um metaverso, isso já passou, né? Já saímos disso, e é de fato, né? As empresas precisam entender, até a parte, concordo muito aqui com o Pablo, muitos já digitalizaram as empresas, mas ainda tem empresa que não roda, né? A operação dela ainda não é digital. Né? A parte de dados, que é a fundação de você ter uma boa inteligência artificial, ela também não está bem feita. Então, ligando isso na AXA, o primeiro roteiro que a gente cumpriu muito bem lá foi a parte de dados. Ela fez um trabalho, AXA, eu não estava lá na AXA ainda, mas foi em 23, foi a base nessa composição de dados. Quando eu cheguei na AXA, eu já tinha uma certa experiência vivida na companhia aérea que eu estava antes, que lá eu estava cuidando da parte de labs. E eu, por uma iniciativa alinhada com os C-Levels, eu falei, vamos incubar aqui dentro, para a gente aprender sobre esse assunto. E isso deu bastante, deu bastante força para aprender a estabelecer uma área de inteligência artificial. Contamos com o apoio das apps logo de início, né? Então a gente pode dizer que a gente aprendeu junto isso. E a gente criou 4 pilares, né? Então, os 4 pilares: people, pessoas, cultura, porque trabalhar com IA hoje vai mexer com a cultura da empresa, né? Um outro pilar, tech, que é falar disso, tecnologia da Sensidia, alguma tecnologia que as apps venham a apresentar. A gente tem muita parceria com a AWS, conversamos com a AWS, Microsoft, né? Então, esse era um outro pilar. O outro pilar a gente chamou de ideação ou workforce, que era o pilar das ideias. Negócio tem que falar o que ele precisa. Exato. Aonde que a IA vai me ajudar de verdade? O que a gente vai trazer de valor usando inteligência artificial? Então, tinha esse pilar das ideias. E aí, a critério de números, a gente fez lá alguns workshops, fez algumas palestras, né? Eu mesmo palestrei algumas vezes dentro da AXA e a gente sempre captava a ideação dentro desses workshops, dentro dessas palestras, e foi muito rápido o movimento de criar mais ou menos 140 ideias. Olha. Que depois a gente trabalhou essas ideias, né? Hoje a gente tem 9 projetos em produção usando inteligência artificial, que é uma raridade. E o último pilar, que é não menos importante, e inclusive seria assim a minha dica de ouro aí para quem está estabelecendo dentro da companhia, a parte de governança. Né? A gente responde para um grupo global muito grande que o assunto lá é inteligência artificial. A gente, antes de eu sair de férias até, a gente fez a semana de crescimento lá de RH, né? Que é um evento global, e o tema foi AI Edition. Então, a França está falando sobre AI, outras localidades que a AXA opera estão falando de AI muito forte. Também voltado nesses pilares que o Brasil estabeleceu. E aí, essa parte de governança foi o que deu todo o caminho, porque muitas vezes também converso com pessoas aqui do mercado e entender o que vocês estão fazendo, como que a gente pode trocar ideia e se ajudar. E eu sempre dou essa ideia da governança. Né? Estabeleça uma boa governança para que a tua área de segurança tenha tranquilidade em permitir. Vocês falaram muito na palestra de vocês e sabe que as pedras difíceis que aparecem para quebrar a parte de
compliance, a parte de segurança da informação, governança de dados. Ainda Então, mais no mercado de vocês, né, Thales? altamente né? regulado, Super crítico, altamente regulado. né? muito critério de SUSEP, olhando Sim. o que está sendo feito. Então, a gente trabalhou muito forte esse pilar em 24, que foi onde deu essa base, e os outros pilares a gente foi apoiando. Esse ano a gente está muito forte no pilar tech e ideação, que é para fazer os deliveries. Embora tenha todos esses projetos que eu comentei aqui, tem um grande projeto que vai rodar, que a gente quer que rode no primeiro semestre, que aí sim vai trazer muito valor, não só para as pessoas, né, para os colaboradores dentro da AXA, também para a operação de como a AXA faz a operação dela para vender seguros. Bacana, Thales. Você falou de um tema aí que é muito curioso, que eu vi depois do primeiro keynote que a gente falou, vi muita gente falando assim, governança, né? Eu ia passando, mesmo não parando, eu ia escutando a pessoa falando governança. Tem muita gente que define a governança antes e tem muita gente que faz durante e depois. Se você fosse dar uma dica assim, falar o seguinte, antes, o que você faria quando você está pensando em trabalhar com a gente, está começando a trabalhar com o IA? Qual a primeira? Você fala assim, eu vou dar essa dica. Você vai fazer a governança, você vai fazer o controle de custo. E eu vejo que são 3 pilares, né? Segurança, governança e o controle de custo. E esses 3 aqui que realmente acaba pegando. Qual seria um dos 3 assim que você fala, ó, esse daqui seria, acho que... Assim, no critério time to market eu faria o durante, tá? Porque senão você fica muito tempo também estudando e você não sai do papel. E assim, Verdade. o Pablo teve até a oportunidade de conversar lá com o nosso VP, né? E o Bruno é um cara bem acelerado, é um cara para frente. Conheço. A cabeça dele é para frente e, né, naturalmente, quando ele me trouxe o desafio da área, eu falei, tem que acelerar. Então, se você fica muito também no propósito do cara, não vou quebrar as pedras, você tem que quebrar as pedras com segurança. Cara, a gente cansou de falar com segurança da informação do global. Liga lá para Espanha, para Portugal, precisa mexer nisso, precisa fazer aquilo. Nossa área de compliance na AXA é super parceira. Então, o que vocês precisam? Hoje a gente tem formulário até já pronto. Por exemplo, vou fechar um negócio, um software de terceiro. Ele já passa por uma avaliação de IA. Então, assim, a governança, ela parece ser burocrática, mas ela é super necessária para a estratégia. Então, a dica é, se dá para fazer durante, faça. Tem empresas que são mais reguladas, são mais difíceis de você já ir produzindo e ao mesmo tempo andar com isso. Mas se você consegue, faça dessa forma. Vai andando, né? É importante sim. A gente sabe que tem empresas que já tiveram muito problema com vazamento de dados, com vazamento de informação importante, com as próprias IAs entregando estratégia da companhia. Então tem que tomar esse cuidado, tem que ter muito cuidado com isso. Mas eu faria durante e assim, em relação a conta com apoio de empresas, consultorias, parceiros, para que é o que a gente fala, hoje em dia a gente tem que comprar o tempo que a gente quer estudar aquilo. Então, se você tem muito tempo, ou se você quer fazer um estado da arte um pouco diferente em relação a lançar algo com inteligência artificial, você cumpre todas as etapas. Se você quer acelerar esse tempo, procure parceiros, né? Acho que as apps aqui foi primordial ali no momento que a gente começou a equipe. Eu poderia falar que quando comecei a equipe de começou comigo, eu trouxe mais que também já tinha trabalhado comigo antes, e aí a gente começou a trazer as apps aqui para apoiar em muitas iniciativas e até nessa parte de governança. A gente aprendeu meio que juntos. E acaba ganhando uma excelência a mais ali, né? No Com trabalho. certeza. Papel consultivo super, super importante. Eu acho que é super importante. E legal a velocidade que vocês operam, né, Exato. Thales? Eu acho que reforço isso, né? O mercado de seguros é altamente regulado, mas a AXA no Brasil vem operando num grau de inovação e aceleração muito grande. Altíssimo. Com certeza vai ser um laboratório ou benchmark para as AXAs em outras regiões, né? A resposta da tua pergunta, né? A gente do lado de consultoria é sempre a clássica de depende, né? Mas eu concordo com o Thales, realmente, Flecha, de que o jeito mais prático de fazer é fazer durante, né? Mas depende também, exatamente como o Thales trouxe, né? Depende do mercado que você está operando e de qual tipo de operação. Se é uma operação mais core do negócio, se ela é mais crítica, se ela é mais acessória. Então, essa composição da decisão depende da aplicação, mas o importante é o tema central no IAR.
Acho que a gente não pode deixar de apontar isso, né? Porque a governança é onde realmente, como eu disse lá no começo, o nível de empoderamento que a gente está dando para as operações se automatizarem, ou cada vez serem operações mais autônomas, a governança é a temática central para resolver esse gap. Perfeito. E quando você começa, né, a trabalhar com IA, a gente já está falando aqui de velocidade, a gente está falando de autonomia, a gente está falando de uma escala gigantesca, né? Então, assim, se você não coloca, né, se você não começa a olhar para isso desde o começo e durante o processo, o risco disso é enorme depois para a operação, né? Então, é importante que esse ponto seja tratado aí desde o início. E é curioso que você tem, eu brinco, tem alguns tipos de companhia, né? Tem algumas empresas que você fala o seguinte, realmente todo mundo já pensou, sabe que quer fazer IA, cada um sabe da sua maneira, mas chega no momento que todo mundo quer fazer, todas as áreas querem fazer, só que não sabem priorizar. Porque todo mundo quer fazer tudo ao mesmo tempo, todo mundo tem várias ideias, aí você tem 200 projetos, você contrata ali, aí você fica curioso assim. Eu queria fazer essa pergunta para você, Pablo, para o Nadal até. Bora. Você que participa presta consultoria para vários tipos de empresa, como é que vocês veem o mercado hoje em dia, essa tendência? Não, quando o pessoal fala assim, beleza, a gente quer fazer essa transformação, mas a gente não está sabendo priorizar. Perfeito. Você tem uma plaquinha que está aqui, é menos POC mais ROI, né? O ROI é um ótimo critério para priorizar muita coisa, né? Excelente. Você ter ideia do que você está fazendo e consegue estimar o ROI que você precisa, ou que você espera entregar daquele projeto, é um grande balizador para muitas decisões. Mas eu vou falar de forma prática, como dentro das apps a gente tem priorizado. Porque nas apps também a gente tem feito a transformação dentro das apps, testado muitas práticas para depois levar isso para os nossos clientes, né? Então a gente acelera na experimentação dentro de casa o que é mais maduro e a gente faz as recomendações como advisor de tecnologia para os nossos clientes parceiros. Nós começamos uma jornada de priorização muito focada, claro, o final é ROI, né, que a gente quer ver, e eu como CEO aqui, responsável por mostrar o resultado da empresa para o nosso conselho, né, e para os nossos investidores, o ROI ele é elementar. Mas de uma maneira muito prática, a gente começou, Flash e amigos, a priorizar de uma maneira, a gente começou a mapear todos os processos das apps, e aí ver aonde a gente tinha maiores ganhos. Fizemos um processo que estava muito moroso, né? Estava demorando muito para a gente priorizar as coisas. A gente começou a priorizar por onde doía mais. Vamos entender as maiores dores de cada área, vamos entender as maiores dores do negócio, e a partir daí é um ponto de partida mais prático, mais rápido, da gente começar a priorizar a partir das dores, não por causa do processo, esperar muito o mapeamento de processo. Começamos a enxergar das pessoas. A partir daí, aí, claro, nós criamos as metodologias para a gente mapear os critérios que a gente levaria para a priorização. Criamos um framework para isso, a gente ajuda agora os clientes também a fazer esse trabalho, né? Então, desde o mapeamento das dores, objetivos de negócio, mapear as dores, para depois a gente fazer uma priorização de quais projetos entrarão no pipe para desenvolvimento ou fazer uma análise make versus buy. Preciso desenvolver isso? Já existe solução pronta no mercado? Então, é uma outra etapa do nosso trabalho aqui que a gente usa dentro de casa e leva para os nossos clientes parceiros, é a etapa de priorizar e fazer a avaliação daqueles projetos. Faz sentido tocar um projeto, faz uma contratação, um desenvolvimento. Assim como também aparecem muitas coisas que deveriam morrer dentro da empresa, né? Quando a gente bate dores, mapeamento de processo, a gente começa também a repensar com a transformação agêntica se aqueles processos, primeiro, estão desenhados da melhor forma, ou até se eles deveriam existir ou não. Então, isso começa a trazer para a gente também muitas decisões não só de projetos, mas processos que eu devo ou melhorar ou matar os processos, né? E a própria inteligência artificial tem ajudado muito nesse pensamento. Todas as nossas decisões, olha que interessante isso também, e a priorização não é só dos nossos consultores, dos nossos executivos, mas também a IA ajudando a gente a priorizar. A gente criou, por exemplo, um Upstream Agent que nos ajuda exatamente nesse processo decisório, trazendo muito mais dados, um poder decisório para a gente muito mais forte. Então, os próprios agentes já estão ajudando a gente a tomar decisões melhores para a priorização. Isso é como a gente tem feito nas apps e como a gente tem levado para os nossos parceiros. Eu ia falar que isso virou uma solução lá até para vocês, né? Virou uma solução bem legal. A gente já conversou um pouco sobre. A gente tem ajudado muito. Porque é isso, né? 140 ideias, né? Eu vou dar o exemplo lá. 140 ideias. O que faz? Não vai virar tudo projeto, né? O que de fato alavanca a companhia? O que de fato... Muita gente... Muda o ponteiro. Muda o ponteiro, né? Então, esse ano foi bem legal a conversa ali com o executivo da companhia, porque a gente levou, né, um portfólio já reduzido, filtrado, e justamente com esse pensamento, porque
ainda ficou um tempo ali, né? Ainda está sendo medido isso, mas já está melhor já. Os KPIs de AI, eles estão praticamente saindo agora. O assunto, ele é um assunto novo, né? As empresas estão implementando cultura e aproveitamento desses números agora. Então, que nem eu falei, 7 projetos, 9 projetos em produção. A gente não tinha muito como medir, porque você foi lá e matou, por exemplo, o tempo de um advogado, né, pleno ou júnior, de fazer uma análise de um contrato que chegou. Então a gente criou uma ferramenta lá que joga o processo, né, joga o documento lá para o Word. Eles nos ajudaram com a parte de inteligência cognitiva com a IA generativa e resume ou já dá ideias de como, né, o que aquilo ali pode acelerar. Cara, como é que você mede isso? O tempo do cara sentado, horas de trabalho, redução de custo na veia, como que a gente consegue medir? Então é isso que a gente trabalhou bastante. E aí essas ferramentas que estão vindo aí, é bom até escutar que a Zappos está se preparando para isso, porque a gente acaba conversando com diversas parcerias e a gente está vendo que as consultorias, né, o papel consultivo está indo muito para essa linha. De fato, é importante esse projeto? Vou vender só por vender ou de fato tem ganho aqui? Então isso é muito bacana. Bacana. Fiquei curioso agora, porque a gente falou sobre priorização. E a gente teve uma conversa, nós fomos num evento de executivos, tem mais ou menos uns 2 meses. Uns 2 meses, tinham 150 executivos. E 2 pessoas vieram falar com a gente o seguinte: eu tenho um desafio grande. A gente escuta, né? Eu tenho que entregar uma coisa, vocês vão lembrar na hora. Em 90 dias. Tá priorizado. Como é que vocês vão fazer? Provavelmente você passou por esse desafio, depois que você priorizou, teve lá os 150 primeiros, fechou. Algumas coisas tem que entregar em tiro curto. Como é que você fazia assim, essa primeira leva? Então, hoje, eu acho que um dos adventos que a IA traz para nós é o uso dela para fazer isso, né? Ela ajuda hoje a você entender um documento, criar um documento técnico ou um documento funcional. Então, acelera, né? Acelera demais. Então, assim, antigamente, até muitos cursos de liderança que a gente faz lá, que 9 mulheres não fazem o filho em um mês, né? A IA tá conseguindo trazer um pouco dessa aceleração, né? Um pouco não. Eu acho que já passou do pouco, já está no médio aí. Quanto mais ela está aprendendo, ela está conseguindo acelerar mais. Então, assim, esse desafio que a gente pegou, por exemplo, foi mais difícil a questão montar a equipe, né? Monta a equipe, prepara o todo, o requisito todo, vê o que de fato vai trazer valor. Levou mais tempo fazer isso do que de fato fazer a parte técnica do projeto. Sim. Porque agora é muito rápido, né? A gente está falando de um mundo aí e até a gente tem um evento lá na Axia, que é o CTO, que é um evento de operações e tecnologia, que é mensal, e aí o Bruno falou uma coisa: chegou no nosso mundo, né, da tecnologia. Está sendo falado, né, pelo menos vem sendo falado aí, que nos próximos anos desenvolvedor acabou o papel do cara, porque escrever código, se tem alguma coisa que a IA já faz com excelência, escrever o código é a IA. Bater teclado. É isso. Tem empresa que já falou: cara, eu eliminei minha camada de júnior já. Eliminei, porque o júnior é o cara que batia o código lá para mim, não preciso mais desse cara. Então, assim, são essas transformações que vai todo mundo passar, não tem jeito, toda empresa vai passar. Então, é possível hoje acelerar um projeto em 90 dias? Eu acredito que sim, bastante até, bastante. Quanto mais documentado você tiver, quanto mais as pessoas estiverem engajadas em entender que eu adoro a fala do Rodrigo. Cara, eu pego para mim a fala dele para sempre. Rodrigo, que é o nosso sócio CTO das Apps. É o CTO das Apps. Ele fala o tempo todo: cara, a IA, se você entender ela como um acelerador da tua inteligência, cara, você tira o limite daquilo que você pode fazer até simultaneamente. Verdade. Hoje você está lá escrevendo um documento, você está parado em outra atividade. Você pode falar para ela escrever o documento e você está em outra atividade, Então, aí volta para o mundo dos agentes. Os agentes vão fazer isso, né? Então, escrever um documento funcional, escrever um documento técnico, joga para ela fazer. Você está fazendo outras coisas usando a sua inteligência e usa aceleradores para fazer o trabalho operacional para você. Então, eu acho que hoje é possível e cada vez mais, e aí, né,
conversando muito com o Pablo, com o Nadal, tenho certeza que cada vez mais as empresas vão procurar essa aceleração. E aí, o que é possível fazer em 90 dias? Né? O Flash, falar para você, esse desafio a gente ouviu dos 90 dias juntos, né? Junto, tava eu do lado de você. Aí eu lembrei do outro cliente nosso, que é a Porto, temos amigos em comum lá, inclusive, eles quiseram lançar uma conta digital, e foi um primeiro projeto que a Zappos pegou com eles. Eu lembro de um executivo me ligando que ele precisava lançar uma versão de uma banco digital, de uma conta digital, em 3 meses. E eu falei, Pablo, é possível? Massa. A gente acabado de lançar um Bank as a Service no mesmo período. A gente topou o desafio. E lá, em 2019 para 2020, a gente entregou um banco digital, uma conta digital em 3 meses. Um projeto complexo, claro, não um banco no seu nível de maturidade mais alto, mas uma versão 1 já para ser lançado em 3 meses, 90 dias. Né? O que aconteceu? Nessa época a gente não tinha inteligência artificial para a gente fazer nada. Era no braço. A gente tinha inteligência artificial para algumas aplicações decisórias, a gente já usava, né? Algumas soluções que já existiam, desde o começo das apps a gente usa inteligência artificial, mas não no nível que a gente tem hoje para acelerar a engenharia de software. Né? E a gente entregou. Quando a gente ouviu esse desafio dos 90 dias, eu não me assustei porque a gente já pegou projetos cabeludos sem as tecnologias que a gente tem hoje. E o que a gente tem hoje? Por isso que você falou na hora, né? Vamos fazer. É o número mágico do Pablo. Já reparei isso, em 90 dias. Hoje já está mais fácil. Ele me persegue, exatamente. Por quê? Porque eu acho que hoje em dia está muito mais fácil. Na parte de documentação, na parte, como eu disse, no upstream, na definição do produto hoje é muito melhor. A gente usa IA para tudo. Né? Hoje, onde a gente tinha as squads de desenvolvimento que eram só pessoas, a gente tem squads mistas de pessoas e agentes desenvolvendo o software, por exemplo. E rodando bem, tá? Isso. E novas técnicas, inclusive, de coding. Inclusive, por exemplo, existe Vibe Coding, se aplica para alguns clientes, outros não, mas é uma técnica que também acelera muito a engenharia de software. Então, hoje em dia, assim, os projetos têm acelerado muito a execução, não só a execução, né? O planejamento mesmo do... Qualidade. Era uma esteira end-to-end, agora você entra com a documentação. É isso, se você guardou esse teu banco digital que vocês fizeram lá num grande desafio mais braçal, você guardou isso como dado, né? Isso. Como inteligência. Se você jogou isso na IA, ela já tem conhecimento, né? É uma base de conhecimento. Mas o que ela já conhece que está aí no mundo da internet. Se você junta tudo isso, a documentação não assusta mais hoje em dia. Porque era uma coisa que antigamente, putz, eu vou ter que sentar com o cara de negócio. Ele vai me ter que falar como é que é o banco, como é que transfere, onde aperta. Usabilidade era um negócio que você tinha que estudar muito para fazer todo o design de uma ferramenta. Hoje essas coisas elas estão com o prazo muito encurtado. Pode falar, desculpa. Não, até trazendo um ponto muito legal que a gente teve uma conversa ontem com o Bruno, inclusive. O que tá fazendo? Pega os especialistas, transcreve as conversas ali, depois ele coloca na IA, a IA já traz ali, já entende todo o processo e dali já sai todas as histórias para começar a trabalhar e criar. Então, assim, a forma como as coisas estão acontecendo, elas também mudaram bastante e vão mudar cada vez mais. Acho que o segredo vai estar muito na forma. Né? Governança, o que você coloca como requisito, né? Como você organiza isso, como você especifica bem, como você pede bem para a IA, né? Como você dá o devido contexto, explica bem a sua intenção. Isso acho que é fator sucesso hoje em dia para um projeto acontecer acelerado, além de ter bons parceiros, como Sensidia, Zappos e outros parceiros que também ajudam a acelerar esses projetos para fazer do jeito certo. Né? Eu brinco que eu não gosto de seguir muito roteiro aqui, gente. Bora. Então, já foi. O roteiro. Já saiu um monte daqui já. Tá 3 caras feras aqui, amigos também. Semana passada, ou retrasada, eu tive num evento de AI aqui em São Paulo e eu conversei com várias pessoas, desde pequenas empresas até grandes empresas ali. E muita gente falava comigo o seguinte: Flash, eu tô com um problema muito grande em relação a custos. E por que as pessoas vieram falar comigo? Até a Sensidia lançou um produto hoje, que eu estava no Keynote, viu, que controla muito governança, segurança e custos de LLM, custos de token. Token virou ouro, né, gente? Virou uma moeda aí, que hoje em dia é o que é mais falado. Vai aumentar um pouquinho o preço. Vai aumentar. Eu tô vendendo token, gente. Quem quiser. Vai aumentar um não pouquinho é cripto. Já tem um meme bem legal disso aí. Os CEOs olhando assim, aumentando o preço dos tokens, os caras botando a mão na cabeça, assim, falando, e agora eu vou ficar preocupado com o custo. Não, e o pior, e por que eu puxei esse assunto? Porque tinha gente que falava comigo era o seguinte: Flash, eu provisiono no final do mês, acho que eu vou gastar tanto. Chega a minha conta, que eu vou mostrar pro meu board lá, tá 5 vezes mais, 10 vezes mais. Ele pega esse valor de 5 vezes mais e aprovisiona pro próximo mês. E chega lá, tá muito maior. E ele começa a fazer um recorte, ali começa a ter gente que começou a fazer ao contrário. Vou limitar token.
só que eu vou limitar o token para 30 dias e acaba em 2 dias. Aí ele aumenta e acaba em 3 dias. Então ficou um ciclo meio que vicioso. Provavelmente vocês estão passando por isso. Não sei se a Axis está passando em relação a isso. Você deve estar vendo isso, Nadal deve estar vendo isso aí no mercado. Queria que vocês falassem um pouquinho como é que o pessoal está falando. A Sensidia lançou essa ferramenta de AI Gateway que controla isso. Então, por isso que vem muita gente tá me ligando. Eu brinco que hoje em dia é a maior demanda de segurança, governança e controle de FinOps, custos né? para isso, né? Que é a parte do FinOps. Então, conta pra gente. Flash, eu falo assim que velhos problemas Eu ia falar. acelerados por diferentes e novas Eu ia tecnologias. falar, né? é a mesma coisa da migração da cloud. Exato. Todo mundo pulou na piscina, depois chegou lá e tá isso, gelada. A diferença é que a cloud não é limitada, né? Quando você pega lá, você só recebe a conta no fim do mês. Só que aí um o final do mês pós-paga, fica né? cara. Aí o CIO vira e fala, pô, mas eu projetei tanto e tá tanto já, né? É isso. E eu, como CEO das apps, estou olhando muito o financeiro, né? Então, assim, é uma empresa de tecnologia, né? Quase nativa AI, agêntica, referência em agentes. Todo mundo usa, todo mundo cria agentes. É o tema de FinOps, né? Que a gente já vinha discutindo da cloud, né? E como é que eu coloco governança de novo sobre esses custos? Né? Porque acontece velhos problemas, Shadow AIs, são, de novo, os velhos problemas, né? A área de tecnologia tenta centralizar e organizar esse custo, mas a dinâmica das áreas de negócio e a própria dinâmica da tecnologia, que ela se democratiza, né? A gente vê o trabalho de democratização, por exemplo, na Axis de acesso à IA. Isso populariza o uso da IA. E a IA também tem um custo. Então, a governança, existe a linha tênue entre o controle, né? E eu soltar essa... O pessoal vai inovar, use como vocês quiserem, depois à vontade. O que a gente tem visto é esse ciclo de liberação para as aplicações, para gerar inovação, e depois um trabalho de muita inteligência para entender aonde os custos realmente estão trazendo o ROI, né? O ROI, né? Então, um trabalho de liberar uma maneira para não impactar a inovação, mas colocar uma inteligência ali para depois fazer essa qualificação dos projetos que devem continuar existindo ou da forma com que foram desenhados. Aí eu vou citar 2 pontos que são importantíssimos, né? Que é o design e arquitetura das aplicações que você está fazendo, por exemplo, da criação dos agentes. Já tem que nascer FinOps by design. Você já tem que planejar quanto isso vai consumir, essas novas aplicações, esses novos agentes, vão consumir nas diferentes etapas do ciclo de vida desse agente, por exemplo. Porque numa etapa mais experimental, baixa volumetria, você pode fazer escolhas de arquitetura ou de LLMs para um determinado objetivo específico. Você tem que entender o objetivo ao longo do tempo, que essas aplicações vão escalar, e depois você vai ter que ter um certo escolhas sobre esse custo que está sendo gerado por essa área. Olhar para isso desde o design e arquitetura dos agentes, acho que é um dos pontos principais. O segundo é ter ferramentas como o Sensidia AI Gateway para ajudar a gente a fazer isso de uma maneira organizada, com observabilidade de custos, vamos dizer assim, né? Não só de custos, mas de tudo, e que nos ajude a fazer isso de uma maneira inteligente e escalável. Porque uma das vantagens de usar, por exemplo, o Sensidia, o AI Gateway da Sensidia, é justamente isso. Como é que eu, num ambiente que eu estou liberando a inovação para a minha empresa, como é que eu controlo isso de uma maneira que não seja... que amarre essa inovação? Só com ferramentas como a de vocês, para a gente poder ter esse controle, esse monitoramento, ou essa observabilidade de custos ao longo da vida das aplicações. Né? Super dentro do contexto. A gente está falando sim disso na AXA, não só Brasil, mas como a gente usa uma LLM que é do grupo, né, global, todas as entidades usam seria a mesma plataforma tecnológica, né, veio essa questão. A renovação já ficou um pouco mais cara, a gente já teve que projetar os tokens que a gente utilizaria no ano 26 e no ano 27 já, inclusive. Então é isso, eu acho que tem que pegar os projetos com de verdade, né, com ROI ali, os projetos que de fato vão fazer diferença, vai trazer valor para a companhia, porque senão a gente... muita gente fez IA por IA, aqueles projetos de atendimento, que nem cobre tudo. Então, assim, gastou token ali, eu diria assim, gastou token ali sem ter valor agregado, mas muito para estou fazendo algo em IA.
essa preocupação da AXA foi muito importante, a gente ter essa preocupação antes de começar qualquer coisa, para a gente ter um direcionador, porque é isso, no final, cloud, o WhatsApp também era barato no começo, agora já é caro, né? Então, assim, a gente vai entender o custo de uma tecnologia conforme o uso, conforme a experiência e conforme o tempo passa usando ela. Perfeito. Legal. Eu só fazer meu último comentário aqui, senão o pessoal vai matar a gente aqui por questão dos horários também. Mas eu vi... O que eu reparei, o que eu peguei de retorno nesse evento, assim, quando eu vi? Que tinha muitos... Eu falei com uma pessoa lá que ele tinha 200 desenvolvedores dentro do time dele. E qual foi a conclusão que ele chegou no final? Assim, ele falou, pelo menos 20% ali não sabia escrever prompt. E eram pessoas sêniores. Porque ele começou a monitorar, ele plugou o AI Gateway lá, ele começou a monitorar, ele viu aquela pessoa está gastando muito token porque ele não sabe escrever o prompt correto. Isso. E eles começaram a fazer um education dentro de casa para ensinar as pessoas a escrever o prompt. E teve uma economia também, porque eles monitoraram isso aí através do AI Gateway. Não temos mais tempo, mas naquela semana que eu falei para vocês, foi AI Edition, a minha palestra, 2 sessões para a companhia inteira foi de prompts eficientes. Como escrever prompts eficientes. Perfeito. Isso aí. Pessoal, agradecer as 3 feras aqui no EPI Experience Talk 2026 aqui. Muito obrigado pela presença. E, pessoal, obrigado que vem aí mais um. Obrigado, pessoal. Prazer estar com prazer. vocês.